Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o lobo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Produtos Insider são antiodor com ação antibacteriana, de rápida absorção e evaporação do suor, regulando a temperatura corporal, funcional e atemporal e versátil, que traz praticidade e conforto para o dia a dia, porque é ideal para todo tipo de ocasião, feita com fibras que se adaptam ao seu corpo, acompanha seus movimentos e não esquenta. Não precisa ser passada, porque desamassa no corpo e não desbota com o tempo. Linha completa, masculina e feminina. Link e cupom de desconto aqui na descrição deste episódio. Produtos Insider. Naquela época era tudo gostoso. Era uma época simples, o povo não tinha vaidade. O povo era de uma beleza assim tão natural e de uma sinceridade tão boa que hoje eu sinto muita falta disso. Isso eu digo lá na época de 1950, 1960 para ser mais exato. Era muito gostoso. A gente morava num sítio, a gente tocava café, a gente trabalhava o ano inteiro, o ano todo. Aquelas colônias cheias de famílias morando, a gente tinha uma amizade, uma felicidade, a gente tinha um companheirismo muito bom. E claro que na época de primavera, na época da florada do café, que era a época que dava menos trabalho, tinha que carpir pouco café, não se preocupava com a colheita, que era pesada, não se preocupava muito com coisas assim que eram mais braçais. Na época da primavera tudo era bom. E era nessa época que aconteciam os melhores bailes. Eu acho que porque o povo, naquela época da primavera e da florada do café, era a época que estava mais descansado, parece que os bailes eram mais gostosos. Quando a gente sabia que ia ter um baile no final de semana, a gente ficava a semana toda contente e não via a hora de chegar o sábado. Aqueles bailes eram muito bons. Na época o baile tocava sanfona, a viola, era a catira, era muito bom, era um arrasta-pé, e eu tinha meus amigos, né? Era o Josué, e sempre tinha mais uns 2 ou 3, mas eu era muito amigo e a gente era inseparável, eu e o Josué. A gente era mais ou menos da mesma idade e a gente trabalhava praticamente na mesma roça, e a gente tinha as mesmas afinidade, gostava das mesmas músicas, a gente tinha os assuntos mais ou menos parecidos, a gente se gostava muito, nossa amizade era muito, muito grande. E naquele sábado em si, a gente sabia que ia ter o baile num sítio do lado, no salão de uma igrejinha que tinha, e a gente tava a semana toda já comentando o sábado e final de semana, e lá ia nós no sábado colocar o nosso terno. Naquela época nós usava terno de algodão. Sapato a gente só tinha um mesmo, que era o de ir na missa e o que era de ir para as festas. Não tinha mais outro não. Era uma pobreza muito pura que a gente tinha, era muito sofrido. E a gente não tinha tanto recurso, e quando a gente conseguia ter um sapato bom, uma roupinha mais ou menos, a gente procurava usar só em ocasiões especiais para durar muito tempo. E naquele sábado que ia ter o baile, a gente sabia que as moças das outras colônias iam estar todas lá, porque era o acontecimento do dia, da semana, do mês, aquele baile. A gente sabia que a gente ia se divertir muito. E lá vamos nós, eu e o Josué. Tinha mais um amigo junto com nós, chamado Ivanildo. Ele morava num sítio bem do ladinho do nosso, e a gente sempre se encontrava ali na vendinha ali, ou às vezes no domingo, quando tinha um campeonatinho de futebol ali entre os sítios ali, a gente sempre se encontrava. Então a gente fazia amizade muito simples, né, muito boa.
A gente era muito contente nessa época. Eu era molecão novo. Eu tinha nessa época aí meus 19 para 20 anos. O Josué tinha mais ou menos a minha idade e o Ivanildo, ele era um pouquinho mais velho que nós. Mas enfim, a gente se combinou de nós ir tudo no baile. E lá nós foi. E não era muito perto. Era uma distancinha até considerável. Mas a gente ia a cavalo. Para nós era uma alegria. As moças, quando iam nesses bailes, iam de charrete. Tinha charrete na época. As moças iam de charrete. Os rapazes iam de cavalo. E assim nós foi no baile aquele dia. Era um sábado muito gostoso, a gente dançou aquele baile inteirinho a noite toda. Ele estava muito gostoso, o baile estava cheio de meninas. Era aquelas moças com aquelas belezas tão natural. As moças usavam vestido longo de chita. Era assim, aquele que você vê na foto hoje em dia daquele povo de antigamente. Era uma beleza tão diferente das de hoje. Mas enfim, a gente dançou aquele baile, a gente festejou a noite toda, era primavera. E na época da primavera, quando você via a florada do café, quando ela vinha forte, a gente se sentia tão feliz porque ela trazia assim um anúncio de fartura. E a gente sabia que o ano que o café dava aquela florada, o ano ia ser bom, nossa colheita ia ser muito boa. Enfim, era uma vida que, por mais rico que eu fosse hoje, eu trocaria por aquela pobreza daquela época. Eu não sei se porque na época de juventude a gente está disposto a tudo e tem coragem para tudo e saúde para tudo, mas eu trocaria a riqueza de hoje, se eu a tivesse, por a pobreza daquele tempo que eu tive. E foi muito bom. Estudo a gente tinha pouco. A gente quase tinha pouco estudo e o pouco que a gente aprendia era nas escolinhas do sítio que a gente morava mesmo. E, enfim, para ir para a cidade estudar, dava muito trabalho e a roça que a gente tocava necessitava de muita mão de obra. Até a mãe da gente, coitada, trabalhava, o pai, era todo mundo, as minhas irmãs trabalhavam, tudo, era muito sacrificante. Mas enfim, era muito gostoso. E aquele sábado a gente foi no baile, a gente festou, a gente dançou, e era uma noite de lua cheia, muito bonita. Sabe aquela terra branca do estado de São Paulo, conforme batia o clarão da lua? Você via aquela terra branca, bonita, aquele cheiro daquela terra, tudo me traz saudade até hoje. E a gente dançou esse baile foi até quase 3 horas da manhã, e aí a gente resolveu ir embora. Eu, o Ivanildo e o Josué. A gente montou nos cavalos e vinha vindo. Não era muito perto, mas enfim, a gente vinha batendo papo e dando risada e conversando. E aquela alegria, e um contando a vantagem que tinha dançado com tal moça, e o outro contando que tentou beijar a moça, mas a moça não deixou, e era aquela alegria. A gente ia nesses bailes, geralmente a gente queria arrumar uma namorada, né? Mas não era tão fácil. Enfim, né? Acho que a beleza da gente também não ajudava muito. Mas essa não é o caso. Enfim, naquele dia que terminou aquele baile, às 3 da manhã, quase 4, eu imagino que era esse horário, a gente tinha noção de tempo, muitas vezes olhando para o sol e muitas vezes à noite olhando para a lua. Era o que a gente conhecia da época. A gente sabia se ia chover olhando para o céu, sabia se não ia chover, e era aquela sabedoria que a gente tinha simples, mas era a que nós entendíamos. E nesse dia, nós indo, eu, Josué e Ivanildo, naquela estrada, cercada pelos pés de café, que naquela época passava quase de 2 metros de altura, era uma qualidade de café que tinha muito grande, um café muito robusto, e aquelas flores do pé de café, branquinha, conforme batia a luz da lua, dava a impressão de ser pontinhos brancos pintados assim no pé de café, tão bonito que era. Brilhava devido ao sereno, e a luz da lua era a coisa mais linda, sem contar aquele cheiro que invadia todo aquele sítio, toda aquela estrada, e a gente vinha troteando nos cavalos, eu, Josué e o Ivanildo. Chegou um certo momento, a gente descuidou um pouquinho da estrada, conversando e batendo papo e dando risada. Quando a gente olha para frente, um senhor andando na nossa frente.
Um senhor todo de branco, com chapéu branco, com a roupa toda branca, e caminhando a pé naquela estrada. Conforme a lua batia naquela roupa branca daquele homem, dava a impressão que aquela roupa até se iluminava. Eu olhei pro Josué, pro Ivanildo, a gente se olhou, mas quem será que é? A gente não lembrava de ter visto no baile um homem de branco daquele jeito, e nem tinha. Naquela época era raro os moços se vestir de branco, porque não tinha uma roupa branca que brilhava daquele jeito, bonita, nossa condição daquela que a gente morava em sítio. E a gente não se lembrava realmente de quem estava no baile com aquela gente. Dançou a noite toda, festou a noite toda. Eu não me lembrava de ter visto ninguém de branco, e o Josué muito menos, e o Ivanildo também não, enfim. Naquele homem caminhando na nossa frente, andando, mas a gente estava a cavalo. E a gente andando a cavalo, a gente anda um pouco mais rápido do que a pé. E por mais que a gente conseguisse andasse, a gente não conseguia andar, a chegar naquele homem que continuava caminhando a passos lentos. Dava a impressão assim que a gente estava caminhando sem sair do lugar, porque a gente não alcançava aquele homem. Mas logo à frente da nossa estrada, que a gente estava seguindo, aquela estradona branca bonita, aquela terra branca que a gente tem no estado de São Paulo, logo na frente uma encruzilhada, e uma das estradas na que nós ia descer, que era à esquerda, uma porteira. E essa porteira, inevitavelmente, você tinha que descer, abrir, passar para fechar. Era uma porteira que dividia uma propriedade da outra. E essa porteira para baixo era onde a gente morava, à esquerda. E à direita era onde o Ivanildo morava. E a gente ficou acompanhando aquele senhor andando, a gente já não falava mais nada, quieto, olhando. E aquela roupa branca, aquele senhor andando na frente. E quando de repente chega na porteira, esse homem atravessa a porteira sem abrir. O cavalo dá uma olhada naquilo, até então o cavalo estava normal. A hora que o cavalo vê aquilo lá, o cavalo empina de vir do Josué. Eu levo aquele susto, o Josué no chão, eu pulo do cavalo para ajudar o Josué a se levantar. Quando a gente olha na porteira, não vê mais nada. O Ivanildo ficou assim, sentado no cavalo, assim, olhando firme, com o olho arregalado. Eu arrepiei, o Ivanildo também se assustou bastante, e o Josué ficou ali no chão. Eu acudi ele, socorri, mas não aconteceu nada, não se machucou. Ele já se levantou batendo na roupa, e a gente não entendeu como que pode uma pessoa atravessar a porteira sem abrir. Como se a pessoa se tornasse transparente, atravessasse a porteira e sumisse. Nós arrepiou e fiquemos com medo. Realmente foi uma ocasião que eu nunca tinha sentido um medo igual aquele que eu senti aquele dia. Eu perguntei pro José se ele viu, e ele falou, claro que eu vi, rapaz. O cavalo até assustou, que até então os cavalos estavam andando normal, vinha troteando, mas o cavalo vinha normal. E a hora que esse vulto atravessou essa porteira, esse cavalo ele se assustou como se tivesse visto um bicho na estrada, que ele empinou e derrubou o Josué. Pois ali a gente ficou. A gente não foi nem para frente, ficou ali, tentando enxergar. Não era muito longe, dava questão assim de uns 30 metros a porteira, uns 20 metros eu acho, e a gente não teve coragem de chegar nessa porteira. Aí onde foi que o Ivanildo falou, eu tenho que descer ali, mas eu vou entrar aqui por meio da roça de café, eu vou cortar, eu já saio lá embaixo, eu não vou passar ali não. Aí eu falei pro Josué, Josué, eu também não tô com coragem, o que foi aquilo, o que aconteceu, será? Como? E a gente não entendia, porque até então a gente nunca tinha visto uma coisa desse tipo, nunca vimos falar de nada desse tipo, foi para nós uma coisa assim que foi uma surpresa. O Ivanildo resolveu entrar ali pelo meio daquela roça de café ali, taiar pela roça de café para chegar até na casa dele, que ele pegava a estradinha lá pro lado de baixo. E ficou eu e Josué ali, sem coragem de chegar na porteira. Mas enfim, já era, eu acho que umas 4 horas da manhã, porque os galos já estavam começando a cantar. E eu falei pro Josué, Josué, mas nós tem que passar ali. Aí o Josué deu a ideia, falou, viu, vamos entrar aqui por dentro da roça de café, a gente dá a volta lá por baixo, a gente sai lá em casa, um pouco mais longe, mas nós não passa ali. E eu falei, tá bom, vamos fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu pensei, mas que homem que é nós, né? A gente nem sabe o que é e já tá com todo esse medo, mas é que realmente aquela situação deu medo de nós. Em mim, deu no Josué e no Ivanildo também deu, tanto é que ele foi embora rapidinho. E nós ficamos ali, eu e ele.
Aí fiquemos ali, conversemos mais um pouco, olhando, tentando enxergar. Tava uma noite clara, que era lua cheia. Eu me lembro bem, era mês de setembro. E por fim eu resolvi. Falei, ó, Josué, eu vou devagarzinho ali, de a pé, eu seguro o cavalo aqui. Eu vou ali devagarzinho, vou abrir a porteira e vou dar uma olhada. De repente eu subo até na porteira para ver. Porque logo após essa porteira tinha uma descida. Então, do alto da porteira dava para ver bastante, né? Mesmo estando noite, mas estava uma noite clara. E assim eu fiz. Eu fui caminhando devagarzinho, com aquele medo, meio receoso, ressabiado, né? Na porteira. Eu cheguei, abri a porteira devagarzinho, olhei para lá, olhei para cá, não vi nada. Eu dei sinal para o Josué, ele veio devagar, trazendo os cavalos pela rédea, e ali a gente ficou na beira daquela porteira, olhando e não vimos nada. Montemos e acabamos de chegar em casa, já clareando o dia. Eu fiquei naquele dia, sabe, preocupado, imaginando, e o que poderia ter sido. E passou aquele dia, quando foi de tarde, o Josué apareceu lá em casa. O Josué apareceu lá em casa e falou pra mim assim, viu, você sabe o que é aquilo lá que a gente viu lá na estrada lá? Eu falei, então, eu tava falando pro meu pai, o meu pai sabe mais ou menos o que aconteceu lá, o que era aquilo. Então, mas o que é? Eu preocupado, querendo saber também. Eu não tinha comentado com ninguém, porque o povo ia até rir de nós, né? Achar que nós tava contando mentira. Aí o Josué contou pra mim. Falou, meu pai falou que há muito tempo atrás, aqui nessa fazenda aqui, era uma fazenda de escravo. E disse que tinha nessa fazenda um escravo que era o de confiança do patrão. Era o escravo que morava dentro da casa grande, aqui dentro da sede. Era o escravo que o patrão mais gostava. E esse escravo, o patrão gostava de manter ele bem arrumado, porque ele que cuidava dos outros escravos da região aqui da fazenda. E ele era uma pessoa muito boa. E por fim esse escravo morreu, faz muitos anos. E meu pai achava que isso até era uma lenda, uma história, mas ele sabia dessa história. Então meu pai acha que pode ser ele, porque a única pessoa que andava de branco, de chapéu branco aqui nessas redondezas é a história que esse meu pai conhece, desse escravo, dessa fazenda aqui. E aqui há muito tempo atrás era uma fazenda de escravo. E como todas eram, no final daquelas épocas de escravidão, quase todas tinham, né? E eu sei que por fim aquela história passou, isso faz muito tempo já, e essa história passou, e por fim hoje a gente nem se vê falar mais. Essa história que me contou foi um ouvinte nosso, que contou essa história, que foi o seu avô que contou para ele, e ele desde pequeno ouviu essa história e sempre fascinou ele essa história, e ele pediu e deixou que eu contasse aí para vocês, a história do Homem de Branco. E se você está gostando do nosso podcast e você quer nos apoiar, dá uma força. Se você quiser me pagar um cafezinho na estrada, te agradeço muito. Esse nosso projeto, a gente conta com o apoio de vocês, ouvintes, que pode nos ajudar. O link, a descrição do nosso apoio, se você quiser se tornar um apoiador, está aqui no nosso episódio. Se você quiser nos pagar um cafezinho ou nos fazer um Pix, a gente agradece muito para a gente continuar contando essas histórias e melhorando cada vez mais. Eu agradeço de coração, e a gente está também no YouTube, contando essas histórias no YouTube. E o nosso podcast tem muitas histórias para contar. E com sua ajuda, com seu apoio, com aquele cafezinho que você poderá nos ajudar, nos incentiva mais ainda a melhorar cada vez mais em equipamento e melhorar cada vez mais, para trazer um trabalho de melhor qualidade. Eu agradeço muito. E a gente se vê nas estradas.